Olá, olá! Boa tarde! Novamente estamos aqui para mais uma live e hoje não estarei sozinha. Hoje eu vou trazer uma convidada muito especial que também é terapeuta como eu e a gente se conheceu, né, nesse mundo aí das terapias. A gente se conectou de uma forma assim bem bem profunda, bem interessante. E hoje eu vou trazer ela aqui para estar contando para vocês, né, o que a terapia fez na vida dela, né, através do método que a gente utiliza, que é o MPC, né. Ela vai estar contando sobre a autocura dela mesma. E além de terapeuta MPC, ela também é mentora comportamental, né? Então ela tem esse conhecimento a mais também. E vai ser um bate-papo bem legal, bem interessante, uma troca, né, de experiências. Oi, Kátia, tudo bem? Seja bem-vinda. Vamos só aguardar a nossa convidada de hoje entrar, que é a Letícia. Ela é uma querida, uma gaúcha. Eu amo o sotaque gaúcho e a Letícia, ela tem esse sotaque maravilhoso, né? A Letícia entrou, vamos chamá-la aqui. Só um minutinho. Oi, Olá! Oi, Letícia, tudo bem? Tava falando do teu sotaque, que é lindo, eu amo esse sotaque gaúcho. Vou deixar que você se apresenta, né? Já falei que além de terapeuta MPC, você também é mentora comportamental, mas assim, nada melhor do que você mesmo falar um pouquinho, né? Dessa nossa trajetória aí no mundo das terapias, né? O quanto, em que momento, né, você descobriu o MPC, como que tem sido para você a tua autocura também, né, que você comentou, que você passou por um processo bem interessante. Então, seja muito bem-vinda e, por favor, está com a palavra. e então tu já me apresentou ali, mas vou falar de novo. Meu nome é Letícia, tenho 41 anos, sou gaúcha, nada a ver pelo sotaque, né? Sou mentor comportamental, analista de temperamentos humanos e especialista em bloqueios emocionais. E agora também formada recentemente terapeuta MPC. O MPC, eu digo que ele veio ali para o meu processo de mentoria como uma cereja do bolo, para acrescentar ali algo mais profundo ainda. Mas como o MPC entrou na minha vida? Eu já conhecia o processo ali do MPC e namorava há algum tempo atrás, porque realmente é incrível, né? O resultado do método. Mas, como eu já estava em outra formação, estudando muito e com muito trabalho, eu fui deixando, né? Quando eu entrei para a formação e comecei a fazer as aulas, e dentro da formação, a gente, como terapeuta, vai passando pelo nosso processo de autocura também, né? Sim. Porque todos nós sempre temos muitas coisas para curar. E
entre vários processos de autocura que eu passei, o que me marcou mais, assim, foi algo que eu tinha lá da minha infância e hoje eu tô com 41, isso aconteceu há um ano atrás, mais ou menos, então eu fiquei 40 anos da minha vida, 40 não, né, porque começou lá pelos 7 anos, eu passei 33 anos da minha vida passando por isso, sem encontrar a causa, muito menos a solução, em uma aula apenas, em um processo ali, que eu me abri para minha autocura, eu me curei. E eu vou contar para vocês. Conta aí, estamos curiosos. Desde os meus 7 anos de idade, eu desmaiava. E eu tinha muitos desmaios. Eram bem frequentes. E naquele período, né, eu tinha de 6 para 7 anos, quando foi a primeira vez. E aí minha mãe me levou em tudo que foi médico. Eu fiz exames de todas as maneiras possíveis e nunca foi encontrado a causa. Lá pelos 10, 11 anos, que foi as últimas vezes, eu acho ali que eu busquei saber, que a minha mãe buscou saber o que era, o médico, como não tinha mais nada para falar, ele falou, é emocional. Ok, era emocional, mas ficou por isso. Era emocional e eu continuei desmaiando até os meus 33 anos. E aí, que numa dessas aulas da formação, a nossa mentora, né, contou que ela passou pela mesma coisa que eu. Ela também desmaiava, só que, claro, os motivos dela, a raiz emocional dela era outra. Porém, eu entendi, ouvindo a história dela, tudo que ela passou, como aconteciam os desmaios, eu entendi, e não só entendi, e é muito incrível, né, quando a gente entra para um processo de autocura, porque a gente começa a lembrar de coisas que eu jamais lembraria, que eu não lembrava mesmo, que eu nem sabia. Hoje adulta, não sabia que eu tinha passado, mas o que acontece, né? O nosso inconsciente bloqueia, porque a gente não quer olhar para aquela dor, não quer voltar naqueles lugares. E aí, ouvindo a história dela, eu comecei a pensar, opa, mas espera aí. Parece que ela tá contando a minha história. Porque aí ela também desmaiava e tudo, e não encontrava a causa. E quando eu entendi que era a mesma coisa, eu disse, não, mas espera aí, se ela se curou, eu também posso. E naquela mesma aula ali, começou a vir na minha memória as coisas que tinham acontecido, quando foi a primeira vez, em que situação eu estava, e aí eu lembrei qual foi a situação que me causou esse meu bloqueio, essa minha fuga. Então eu me entendi que todas as vezes que acontecia algo parecido, para fugir, eu desmaiava, eu me desconectava. Por quê? Porque a gente tem 3 maneiras, né? Ou a gente foge, ou a gente reage, ou a gente congela, vamos dizer assim. E a minha maneira ali de fugir era me congelar, me desligar do mundo desmaiando. E todas as vezes que eu passava por um evento onde eu não queria passar por aquilo, sentir aquilo, eu desmaiava. E desde então, eu entendi o motivo, entendi que eu não precisava mais desse sintoma, porque hoje, como adulto, sabendo lidar com as situações, eu não preciso mais fugir ou congelar, eu posso lidar com as coisas sem desmaiar. Então faz 1 ano e meio que eu não desmaio mais. Olha só. E foi incrível. Realmente eu me abri para essa cura, né? Normalmente a gente precisa passar por um processo
Nós mesmos, nós como terapeutas, às vezes precisamos de outra terapeuta para Sim. nos conduzir a enxergar, né, as coisas. Uhum. Mas nesse caso, eu mesma consegui me conduzir e me levar a essa autocura. Foi incrível, porque depois disso, eu passei por situações que eu tive aquela sensação que eu tinha quando eu ia desmaiar. Eu lembrei da sensação, mas eu não desmaiei mais. Olha que interessante, né? É muito incrível, né? Tem situações assim e tem atendimentos, né, que a gente faz que, meu Deus, que coisa incrível, né? Quando a gente conta para as pessoas que não têm nenhum conhecimento, tem muitas que ficam até meio assim, mas será que isso funciona? E funciona, né? Realmente funciona. Só que tem aquela questão, né? Igual você falou, você conseguiu sozinha. Isso é a maior prova da autocura, né? Eu sou capaz de me curar, né? Só que tem essa questão do se abrir, do querer realmente, de estar disponível, né? A gente estava até comentando, né, outro dia sobre que a gente pode comparar a questão terapeuta-paciente com a questão do quando a pessoa vai para fazer autoescola, né, para aprender a dirigir. Tem lá o instrutor, que seríamos nós, né, terapeutas. Mas quem vai passar na prova, receber a carta, é o aluno. Aqui com nós é a mesma coisa. A gente vai instruir, vai mostrar o caminho, mas quem precisa estar disposto, estar aberto, né, para receber isso, ter a consciência, né, que precisa, é a pessoa. A gente não cura ninguém, né? Nós temos um método, né, que está comprovado que funciona, mas a gente só mostra o caminho. A pessoa que precisa estar disponível. E eu vou falar assim, eu já peguei, né, algumas situações que a pessoa veio porque outra pessoa insistiu que ela viesse, mas ela mesmo não estava disposta. Aí o que aconteceu? Não aconteceu nada. A pessoa não consegue se abrir, ela não quer se abrir, ela não abre espaço para as lembranças, né? E simplesmente a cura não acontece. E é aquilo que a Dalila sempre fala, né, nossa mentora. Não existe doenças incuráveis. O que existe são pessoas incuráveis. Se a pessoa não quer, não adianta, né? Porque a gente tem até o exemplo de Jesus, né? Quem chegava até ele não saía sem a cura, mas ele também não obrigava ninguém. E é assim que funciona, né? Se a pessoa quer, está disposta, ela vai conseguir. E outra situação que pode acontecer, e geralmente, né? Acho que dá para dizer 99% das situações é inconsciente, que às vezes a pessoa até quer, ela fala conscientemente, realmente ela quer, só que por trás daquele sintoma, daquele problema, daquela doença, ela está tendo um ganho, ela está tendo alguma vantagem naquilo. Eu Talvez, falar isso. talvez quando ela adoeceu ali, ela percebeu que ela começou a ter mais atenção da família, dos filhos, do esposo, dos pais. Então, inconscientemente, eu não quero ficar bem porque eu vou perder esse carinho, essa atenção, né? Então, tem tudo isso, são muitos fatores, né, envolvidos. Mas não que não seja possível, né? É possível sim. É que nem aquela parte que eu falei ali, era algo que eu não lembrava, mas eu quis encontrar a raiz, eu quis me curar daquilo, e aí eu
é como se a gente deixasse as lembranças virem, aquelas lembranças que estão bloqueadas, né? Sim. E tem algo que eu vejo muito assim nos atendimentos. O adulto pensa, mas isso aconteceu quando eu era criança, eu já entendi que tá tudo bem, já passou. Mas lá dentro, a criança interior, a criança que naquela época não soube administrar aquele sentimento, aquele medo, aquela dor, o que seja, ela ficou com aquilo. E fica. E é aquela coisa de a gente acolher essa criança e deixar que ela se cure, pra gente se curar, né? Porque a gente, como adulto, pensa, já passou, era uma besteira. Era uma besteira com a mentalidade que a gente tem hoje. Mas aquela criança de 6 anos e meio que passou por aquele evento e passou a desmaiar, não tinha maturidade para lidar com aquilo. E foi a maneira que o corpo encontrou para ela sobreviver àquele fato, né? Se eu não tivesse aberta a olhar para isso, talvez eu não tivesse nem me curado dos desmaios, muito menos lembrado das coisas que eu nem lembrava. Sim. Mas a gente sempre lembra. As pessoas às vezes veem, mas eu não lembro de nada da minha infância. Mas no processo ali, com as perguntas certas, a pessoa vai lembrar, a não ser que ela não queira lembrar. E aí é como tu falou, às vezes tem um benefício por trás daquela dor, daquele sintoma, daquela doença. Às vezes uma mulher está em depressão porque, estando em depressão, ela ganha mais atenção do marido. É um benefício inconsciente que a pessoa vê ali uma falta que ela tem, né? Acontece muito isso. Sim. E outras situações também que podem acontecer, né? Eu já atendi um caso que foi assim, que eu sabia que aquela pessoa tinha sofrido muito na infância, porque uma terceira pessoa que acompanhou, né, esse indivíduo desde a infância, conhecia a história e tinha me passado, né, de muito sofrimento quando criança. Sim. Só que quando a pessoa chegou até mim, ela simplesmente estava bloqueada, porque aquela dor foi tão forte, né? Foi tão intenso, foi tão doloroso que ela não quer mais lembrar daquilo. Então bloqueou. E daí realmente não tem o que fazer, porque a gente trabalha com as memórias, né? Com os fatos. E se a pessoa não te narra nada, não te conta nada, infelizmente a gente não consegue fazer muita coisa, né? E já tem situações que a pessoa chega falando não lembro, não lembro, não lembro, mas é aquilo que você falou. A gente vai, né, fazendo as perguntas certas, ela, nossa, nem lembrava disso, né? Aí você vai conseguindo ali ajustar. Mas é aquela questão, tá tudo registrado, né? A história tá ali, os fatos estão ali, e vai depender, geralmente falam assim, 50% o terapeuta, 50% o paciente, mas eu, na minha experiência, eu posso dizer que é 70-30, né? 30% terapeuta porque assim, o processo terapêutico de autocura de uma pessoa, não importa a situação, começa quando? Quando ela decide, eu vou olhar para isso, eu vou buscar ajuda. Ali já começa o processo de autocura. Sim. Por isso que às vezes, quando é alguém que quer, tipo, meu filho adolescente está com problema, eu quero levar ele para resolver. Às vezes não vai funcionar, a não ser que ele aceite olhar para aquilo. Porque às vezes a pessoa não quer olhar. Agora, quando a pessoa decide, eu vou olhar para isso, ali já começa o processo de autocura. E aí a gente conduz na sessão e depois da sessão continua o processo, né? Sim. Porque é a pessoa que vai procurar. A gente só vai mostrar o caminho
identificar aonde o problema começou, né? Sim. E ensinar para ela o caminho dessa autocura. Mas a gente não consegue entrar na cabeça da pessoa. É ela que tem que buscar essas memórias e tudo, e essa cura que está dentro dela mesmo, né? Essa questão que você falou de, tipo, às vezes a mãe traz um filho, né, adolescente, como uma situação que está preocupando a mãe, mas não está preocupando o adolescente. Ele não está nem aí com aquela situação. O adolescente vem com outro problema, que esse sim está incomodando ele, porque aquele está incomodando a mãe, para ele tem. Acontece também isso. Sim, acontece isso. Aí a mãe traz por um motivo, daí ali na conversa você vê que aquele motivo para o adolescente, ele não está nem aí para aquilo, mas ele te traz uma outra situação. E o que é mais incrível, né? Que geralmente é justamente a situação com os pais, né? E aquela situação lá que estava incomodando a mãe, é com a mãe que a gente tem que trabalhar, né? Muitas vezes. Exatamente. É nela mesma que ela tem que curar. E muitas vezes, igual já teve, né, pessoas que falou, não, mas porque a gente fala, não, você tem que tratar, tem que ver com você, com a mãe ou com o pai, dependendo da situação. Não, mas o problema tá nele, não tá em mim. Mas é a questão ali do ambiente, né? Então, se essa mãe, se esse pai, eles não estão dispostos, abertos, né, para aceitar que eles também precisam ver algumas coisas, não adianta, porque é o ambiente ali que faz tudo, né? Quando se trata de criança e adolescente, é sempre o ambiente familiar que está envolvido, envolve a família toda, não dá para tratar só o adolescente, a não ser num caso muito específico, bullying, ou sofrer um abuso, alguma coisa assim. No meu caso, talvez, quando eu fosse lá, ainda criança ou adolescente, e fosse olhar para isso dentro de um processo terapêutico, bem provavelmente ia ter que ter ali toda uma condução com a minha mãe, né? Mas, como eu descobri já com 39, 40 anos, então foi eu comigo mesmo. Mas o que eu acho mais incrível é assim, ó. As pessoas passam, às vezes, uma vida inteira com problema, né? Eu passei uma vida inteira com esse problema, dos 6 anos e meio até os 40, onde, para mim, eu estava conformada. Eu aprendi a lidar com isso. E é uma coisa muito constrangedora, porque eu não desmaiei 2, 3 vezes. Foram inúmeras vezes. Eu não sei nem te calcular quantas foram. E eram em lugares, né? Tudo que é lugar que tu imaginar, eu já desmaiei. Em tudo que é situação que tu imaginar, eu já desmaiei. E é constrangedor. É constrangedor porque tu pensa... Aí eu tinha medo, às vezes, de fazer as coisas, porque eu pensava, e se eu desmaio? Eu já tinha esse pensamento, sabe? Eu já tinha medo de fazer as coisas, de sair sozinha. Uma vez eu tinha o quê? Uns 18, 19, fui numa festa, eu desmaiei na festa. Aí o que aconteceu? Ficaram achando que eu tinha bebido demais e tinha tido ali algo porque bebi demais e eu não tinha nem bebido. E foi constrangedor, porque eu desmaiei, não lembro por quê, foi algo que aconteceu lá, e eu ficou naquela, né? Bebeu todas e até caí. E eu desmaiei mesmo, eu não tinha nem bebido. Então eu lembro... Essa questão das pessoas se acostumarem com o problema é muito disso. Eu tenho isso, eu sofro disso, tenho que conviver com isso, a vida é assim mesma, vou levando. Não se acostumem com dor, com problemas, tudo é possível resolver. Me marcou, porque quando eu tinha 11 anos, aí o médico falou, não tem o que fazer, é emocional. Mas ele me falou uma coisa que ele não conhecia o MPC, mas inconscientemente, ali no que ele tinha para falar, que não sobrou muito para ele falar, ele falou assim para mim, eu nunca esqueci, é emocional. Sendo emocional, somente tu pode controlar isso. Isso ele me falou.
Só que eu nunca entendi como controlar. Eu não tinha como controlar. Aí eu pensava, né? Algumas vezes eu tentava e pensava, não, eu não vou desmaiar. Mas eu não tinha controle sobre aquilo. Uhum. Só que ele não estava errado. Eu tinha o controle, mas eu não sabia como conduzir isso. Até o Exatamente. dia que eu entendi, passei ali pelo processo e a partir daí sim eu não desmaiei mais. Então, nós podemos sim controlar, mas a gente não tem como saber controlar sem entender, sem buscar essa raiz e sem ter essa condução de alguém que entenda. Sim. E essa questão de falar assim que está muito assim, é muito difundido isso, né? Ah, é emocional. O médico fala que é emocional, o fulano fala que é emocional, não sei quem fala que é emocional. E daí, quando a pessoa ouve isso, ah, é emocional, ela já tá, parece que cauterizado na cabeça dela. Se é emocional, então tá tudo bem. É, vou ter que conviver com isso. Ou tá Mas tudo bem, não tenho o que fazer, vou aprender a conviver com isso. Era o que eu. isso, porque a medicina convencional, né, é mais ou menos por aí. Ah, é emocional, então praticamente não vai te prejudicar em alguma outra coisa. Não, mas aquilo ali já está te prejudicando, né? Então, é emocional? Vamos tratar o emocional, né? Depois, quando daí o médico falou isso e ele disse que não tinha o que fazer, só eu podia controlar, ele receitou para eu tomar, não sei se tu lembra, existe ainda, acho que hoje, água de melissa. Sim. Uhum. E aí eu tomei tanta água de melissa, porque eu tomava direto, que eu não sentia mais nem o gosto. Para mim Uhum. era igual tomar água. E eu Sim. tomei muito. Eu tomei assim, ó, sério, uns 100 frasquinhos de água de melissa na vida inteira. Até que um dia eu pensei, eu não vou mais tomar isso. Não adianta, eu desmaiava igual. Sim. E aí, às vezes as pessoas têm uma dor, e nem isso por mim. Não era uma coisa que doía, mas era algo ruim, constrangedor. Eu nunca cheguei assim, a me machucar nos desmaios, mas poderia ter acontecido, né? De Uhum. cair, bater com a cabeça, coisa assim. Até uma vez eu caí, bati com a cabeça, mas não cheguei a me machucar. Mas às vezes a pessoa tem alguma dor. Esses dias eu atendi uma paciente que ela tinha uma tosse desde criança. E ela tem a minha idade. E ela passou a vida inteira dela com essa tosse. Então, nem o médico descobriu o motivo, nem o remédio resolveu. Ela fez inúmeros exames e nada foi diagnosticado. E aí ela veio comigo, né, para a sessão MPC. E aí a gente identificou que o problema era rejeição lá na infância, rejeição que ela sentia pelos pais, principalmente pelo pai. Em Uhum. 15 minutos, entendendo isso e direcionando ela, ela não tosse mais. Desde esse dia ela não tosse mais. Ela disse que uma coisa que ela viveu a vida inteira, porque era assim, ó, sabe o que é uma pessoa deitar e tossir a noite inteira e não conseguir dormir? E não era muito, sabe? Então, às vezes as pessoas se conformam com Uma alguma coisa. situação assim, com certeza ela já estava, eu tenho que me conformar que isso aí é pro resto da vida. Mas Exatamente. não é. Exatamente. Coisa, né? E às vezes uma pessoa tem a vida inteira uma dor de cabeça. Nunca descobriu o que é, nem o remédio funciona. Algo emocional tem ali para ser olhado, né? É aquilo que, né, na nova medicina germânica a gente chama de que ela está no conflito ativo, né? Ela está constantemente passando pelas mesmas situações que estão despertando aquele conflito. Então, horas passa, horas volta, horas passa, horas volta. E enquanto ela não descobrir qual é a raiz, qual é o problema ali que está causando aquilo, não vai ter medicação que resolva. Vai E aí amenizar, mas resolver não vai, né?
que nem o caso da tosse. O que acontecia? Cada vez que qualquer coisa acontecesse ali no dia a dia dela, que ela se sentisse rejeitada, uma cliente encomendou alguma coisa e desencomendou. Me senti rejeitada. Atacava a tosse. E aí tudo na vida, né? Fulano marcou de fazer tal coisa. Desmarcou. Me sinto rejeitada. Atacava. É que nem a questão dos meus desmaios, né? Sim. E isso é pra si, né? Tem pessoas que têm coisas recorrentes. Alergia, problemas ali de infecção urinária, várias coisas, né? Que acontecem recorrentes. O que é isso? Não é porque toma remédio passa. Toma remédio, abafa o sintoma, o problema continua. Até que se descubra essa raiz emocional para curar. É muito interessante, assim, né? E essa questão igual você falou dessa moça, né, que se sentia rejeitada, sempre vai ter uma raiz lá na infância, em alguma situação ali, bem no início da vida dela, né, ela se sentiu rejeitada. E daí tem a questão dos ciclos, né, que eles vão se repetindo. Aí lá na frente aconteceu alguma coisa, se sentiu rejeitada de novo, depois de novo, até que transborda, aí aparece o sintoma. Enquanto não resolver aquela questão lá atrás, né, a primeira, ou pelo menos uma das primeiras lá, não adianta, que não vai resolver. É incrível isso, né? E daí as pessoas perguntam às vezes, mas por que é só questão lá na infância? Porque lá na infância a gente ainda não estava totalmente pronto para saber se defender e lidar com as situações que, né, aparecia. Então, para uma criança, né, um pinguinho de água no copo é uma tempestade. Já para o adulto, não. O adulto ele consegue se resolver ali na hora, né? Então, por isso que a maioria dos problemas vem lá da infância. E daí a gente também tem a epigenética que explica, né, hoje, a questão da memória dos celulares, né? Que tudo fica registrado. Tudo, desde antes do ventre, né, da nossa mãe, fica tudo registrado. E isso vem acompanhando a gente, não tem como, tá aqui dentro, tá impregnado. Uma parte que a gente não falou aqui, várias, mas uma bem comum, que às vezes não é nem o que aquela criança passou, mas por amor à mãe, por amor ao pai, por amor a alguém, ela pega aquela dor para ela. E aí, vamos dar um exemplo aqui. Minha mãe teve dor de cabeça a vida inteira por tal motivo. Existiu um conflito. A criança conviveu com esse conflito. Via a mãe tendo aquelas dores de cabeça. Ela pega para ela e repete. Não necessariamente é um conflito que a criança passou, mas que ela viu a mãe passando, por amor, inconscientemente, pega para ela. Às vezes acontece isso também, né? Às vezes não, acontece bastante isso também, né? Não faz muitos dias eu atendi uma mulher exatamente assim. Ela veio com uma queixa de muitas dores abdominais, já tinha feito vários exames, não aparecia nada nos exames. E daí a gente marcou. Quando ela chegou, ela falou assim: você acredita que a minha filha tá com a mesma dor? Já faz uns 3, 4 dias. Aí eu só, né, sei, não falei nada, né, mas vamos aguardar. Aí atendi ela, né, a gente viu ali que era questões com a mãe dela lá na infância, ressignificamos ali tudo. Aí ela falou assim, bom, eu saindo daqui eu vou levar a minha filha a consultar para ver o que é, né. Aí eu fiquei na minha, né, falei, deixa ela. Passou uma meia hora, ela me manda mensagem. Você acredita que eu cheguei em casa e a minha filha não tá mais com a dor? Eu falei, pois é, né? Ela falou, tem alguma coisa a ver com a terapia? Eu falei, é óbvio que tem. Ela tava sentindo as
sua dor, por amor a você. Aí a gente resolveu aqui na terapia, resolveu que a filha dela estava lá na casa dela. É muito incrível isso. O que aconteceu? Aquela minha cliente lá da tosse, desde o momento da sessão em diante, ela não teve mais tosse. Dias depois, a filha dela teve uns ataques de tosse iguais os que ela tinha. E aí ela me chamou, queria que eu atendesse a menina. Eu disse, não, vamos esperar uns 15, 20 dias da tua sessão. Se não passar, eu atendo ela. Mas, a princípio, só vai me informando ali. Mas, por causa do teu processo de cura, ela tá tendo... Por quê? Porque provavelmente ela já tinha pegado para ela. Tu tá no processo de cura, ela entra no processo de cura junto contigo. E, realmente... Aí, de novo, entra a questão do ambiente, né? 10 anos. Desde que nasceu, viu a mãe dela tossindo a vida inteira. Porque a mãe dela tinha essa tosse desde criança. Então, ela pegou para ela. Uhum. É muito incrível as histórias que a gente tem para contar dos atendimentos, das curas, das coisas, uau! Tipo, meu Deus, eu estava há 5 anos com esse problema, há 10 anos e ninguém resolvia, e vim aqui, nenhum atendimento está resolvido. Parece mágica, né? Mas é ciência, né? Sim. Eu sempre falo, não é nada intuitivo, é ciência, né? Ciência. O nosso cérebro, ele que instala no nosso corpo um sintoma e do mesmo jeito ele que desinstala esse sintoma, né? Sim. Só que a gente precisa a gente precisa ajudar muitas vezes, porque é como se fosse não, é um programa, né? É um programa biológico do nosso organismo de sobrevivência. Porém, é um sistema arcaico, né? Ele funciona perfeitamente. Só que vai ter situações que, mesmo sendo perfeito, vai nos causar dor, né? E a gente tem a possibilidade de auxiliar. Isso que é o mais incrível, né? É possível auxiliar para que essa dor passe, termine, se resolva. Isso que é a coisa mais maravilhosa que tem, né? A pessoa não precisa se conformar com problema, com dor, com sofrimento. Tem como resolver. Com certeza. Se a gente ficar aqui, a gente lembra da gente mesmo inúmeras histórias, né, de cura que a gente teve. Sim, muitas situações. Às vezes a gente está atendendo alguém e identifica na gente algo, mas espera aí, eu já senti isso. E aí a gente olha para aquilo e acaba se curando junto com a pessoa. Isso já aconteceu comigo. Sim, várias vezes, né? Tipo assim, é muito louco, só que não é louco, né? É real, é verdadeiro, é maravilhoso, na verdade, né? Letícia, para nós não nos estendermos muito, deixa aí o teu arroba, e se quiser falar um pouquinho também da tua mentoria, né? Para as pessoas que tiverem interesse também, que além do MPC, né, você também faz a outra parte lá. Deixa aí o seu recadinho. Então, quem está acompanhando aqui e quiser também me acompanhar lá, eu falo lá sobre bloqueios emocionais, sobre os temperamentos humanos, então como a gente funciona na nossa natureza, entendendo a nossa essência, o quanto isso traz resultados positivos ali para nossa vida, que é o autoconhecimento, né? E eu faço live quase todos os dias, né? De terça a sexta, então quem quiser conhecer mais do assunto, acompanhar lá. E em breve teremos novidade, né, Denise? Sim, será muito legal, né? Não vou falar nada ainda. Então acompanhem o meu. Eu vou. Depois aqui vou deixar salva, deixo o meu arroba ali na. Isso. Mas adianto que teremos novidades por aí.
E vai ser Isso bem aí. legal. É isso então, meninas. Qualquer dúvida que vocês têm, porque assim, sempre tem dúvidas, né? Pode mandar no nosso direct, a gente vai estar respondendo sobre terapia, sobre como funciona, algum sintoma que você tem, que você quer primeiro uma prévia, é possível, não é possível, como que faz? A gente responde, tira todas as dúvidas, né? Sem problema nenhum. Estamos aí à disposição e vamos estar, né, aqui tanto no meu Instagram como da Letícia, sempre trazendo algum conteúdo que dá, né, para colaborar. É claro que quando se trata de emoções, de vidas, de histórias de vida, é algo muito particular, né? Então, não tem como a gente direcionar especificamente para uma pessoa, porque são muitos detalhes, né? Se a gente pudesse, a gente faria mais aqui no Instagram, assim, de. Aproveitar isso que tu falou para puxar um gancho aqui, rapidinho. O que acontece? Por também trabalhar com comportamento humano, né, e ser especialista ali em desbloqueios emocionais, tem algo muito interessante. Porque um mesmo fato, para pessoas diferentes, vai causar um trauma diferente. Por exemplo, eu fui esquecida na escola pela minha mãe. Eu me senti rejeitada. A Denise foi esquecida na escola. Ela se sentiu humilhada. A Maria foi esquecida na escola. Ela se sentiu abandonada. A criança não é o que fizeram pra gente quando a gente era criança. Às vezes é algo muito pequeno. Às vezes foi 15 minutos que ela ficou esperando, que a mãe demorou para buscar, mas ela se sentiu abandonada, rejeitada, humilhada, injustiçada, e aquilo que criou ali um trauma nela. Uhum. Então é tudo muito individual mesmo, porque o mesmo fato causa um trauma diferente em cada pessoa. Então tem que ser olhado individualmente mesmo. Mas é como eu contei a minha história aqui. Ouvindo a história de alguém que desmaiava, eu entendi a minha história e me autocurei. Não é impossível, às vezes, só de vocês acompanharem os nossos conteúdos aqui, curarem algo em vocês. Sim. Inclusive, é muito possível. É totalmente. Mas tem específicas que a gente precisa, sim, olhar mais a fundo, investigar, até porque tem essa questão do nosso inconsciente não querer lembrar, olhar para aquilo. E aí precisa de toda uma condução, porque as respostas vêm. Só que a gente precisa. A gente precisa estar aberto, precisa querer. E eu sempre falo, a primeira coisa que a gente precisa, antes de tudo, é a decisão. Como? Não sei, mas eu decido. Eu decido isso, eu decido que eu vou me curar, eu decido que eu vou me livrar disso, eu decido que eu vou resolver isso. Ontem mesmo aconteceu um fato com uma conhecida minha, que ela lembrou de uma situação da infância, que aquilo foi bem perturbador para ela. Ela falou, eu decidi que eu vou resolver isso hoje. Como? Eu não sei. Só dela contar para mim, eu trouxe a solução para ela. Eu falei, ué, você precisa ressignificar isso. Ela é mesmo, não tinha pensado. Mas o que? Ela tinha decidido que naquele dia ela ia resolver. Aí as coisas acontecem para trazer a solução para aquela decisão que ela já tinha tomado. Então, o nosso cérebro o principal é a decisão. Primeiro de tudo, decida. Depois o como vai acontecer. Isso é certo. Quando a gente fala, ai, não dá, não sei, não posso, é como se na mesma hora que tu fala algo assim, fechasse o teu cérebro para possibilidades. O que o teu cérebro faz? Ele para de trabalhar e descansa. Agora, quando tu fala, ai, como eu posso resolver isso?
eu quero olhar para isso. Por que isso? O cérebro começa a buscar as respostas e ele vai encontrar. Seja alguém que vai ver resposta, vai te conectar com alguém, mas quando a gente se faz perguntas, a gente vai abrindo possibilidades. Agora, se tu decreta ali, isso não tem jeito. Pronto, acabou. Tu decide, não vai resolver. Mas vem tudo da gente querer. E como tu falou, decidir, né? Decidir. Inclusive é bíblico, né? O poder das nossas palavras. Então, se eu falo não tem jeito, não vai ter jeito. Agora, quando eu falo tem jeito, vou resolver, decidi resolver, a coisa vai acontecer e você vai resolver, né? Isso é para tudo na nossa vida, né? Uma frase que é algo assim: se você diz que você pode, você pode. Se você diz que não pode, você também tem razão. Por quê? Porque é a gente que escolhe, né? Exatamente, exatamente. Eu acho que fechamos com chave de ouro o poder da decisão. E estamos aqui, meninas, para tirar as dúvidas de vocês. Podem mandar, né, no direct. Quem tem o nosso WhatsApp pode mandar no WhatsApp. Decisão é maravilhoso. É verdade, Sandra. Autoconhecimento é decisão, é maravilhoso, a Sandra botou ali. E é verdade. Eu sempre digo, quando a gente se conhece e decide também olhar para as nossas dores, é como se a gente tivesse assim, a gente está numa estrada escura e aí abre o caminho, abre uma luz na nossa frente e a gente começa a ver para onde a gente está indo, né? Porque quando a gente está ali, a gente não conhece, a gente está cheio de dores e não olha para isso, a gente fica perdido e sem expectativa de futuro mesmo, né? Sim, exatamente. É isso então, meninas. Letícia, quer deixar mais alguma coisa? Eu tive uma ideia aqui. Eu acho que a gente vai fazer mais lives como essa. É porque é legal, é um bate-papo e as pessoas, né, conseguem aprender muita coisa, entender muita coisa também nessa troca de experiência, né? Eu acho que é bem válido a gente fazer mais vezes mesmo. Vocês concordam, meninas? Gostaram da live? Querem mais? Quem quer mais? Coloca aí, por favor, um joinha, alguma coisa para nos indicar se vocês gostaram, se foi proveitosa para vocês, aprenderam algo de útil. Aí, ó, a Kátia mandou um monte de coraçãozinho. É isso aí. Muito obrigado. É sempre muito bom fazer essa troca. A gente sempre tem muita coisa, né, para compartilhar, muita história, muita história de autocura, né? Exato. E como a gente vai cada vez se curando mais, compartilhando isso entre a gente, quem está aqui com a gente também, com as pessoas que a gente atende, né? Letícia, eu quero te agradecer muito por estar aqui comigo hoje e com certeza faremos mais lives assim. Logo teremos mais pessoas para participar, logo teremos novidades, né? E vai ser muito bom e vamos levar a autocura aí para o maior número de pessoas possíveis. Essa gente, é a nossa beijo. Não ouvi, Letícia? Eu disse que essa é a nossa missão, levar a autocura para as pessoas. Exatamente. Levar esse conhecimento que é tão pouco, né, difundido e é tão esclarecedor, é tão libertador, né? Então é isso, menina. Muito obrigada. A gente tem uma força e um poder que muitas vezes a gente não tem ideia e desconhece. Então, é muito bom quando a gente consegue extrair das pessoas
essa força e esse poder, e principalmente mostrar para elas, fazê-las olharem e entenderem que elas têm essa força e esse poder dentro delas, né? Isso, Às vezes a pessoa exatamente. está sem fé, porque ela nem consegue ver todo o poder que está nas mãos dela, né? E que só ela muitas vezes pode fazer por ela. É aquela frase, né? A cura está dentro, não está fora, está dentro. E quando a gente Beijo não no sabe, coração de vocês. a gente fica Pode buscando concluir. fora, né, Denise? Exatamente. Meninas, bom final de semana para todas. Deus abençoe vocês. E logo Amém. estaremos aqui de novo e a gente vai estar divulgando daí. Nos acompanhe. Vou deixar essa live gravada, então se vocês quiserem mandar para alguma amiga que vocês sabem que pode ajudar, por favor, enviem. Beijo no coração e até a próxima. Para todas. Beijo, beijo.